Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai retomar um tema do ensino fundamental, razão e proporção. Só para recordar, uma razão, antes de determinar a razão, dentro do contexto matemático, a gente define o conceito de grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza no contexto matemático é tudo aquilo que a gente pode medir, calcular, mensurar de alguma forma, né? Então, por exemplo, uma distância é uma grandeza, né? Eu posso medir essa distância. A distância, as grandezas, normalmente ela vem acompanhada com unidades de medida. No caso da distância, eu tenho aí metro, né? Quilômetro, centímetro. Então, a unidade de medida, metro, quilômetro, centímetro, indica, né, a grandeza, ou estão relacionadas a uma distância, um comprimento, por exemplo, né, de modo geral. Então, razão, primeiro a gente tem que entender grandeza, né, e a razão, indicado normalmente A sobre B, ela é a indicação da divisão de duas grandezas, né, ou razão. A sobre B, né, A está para B, está para B. Ou A, notação assim de razão, ou assim. Então a razão, vamos lá, uma maneira coloquial, é uma divisão. Mas uma divisão qualquer? Não, uma divisão de grandezas, obrigatoriamente, uma divisão de grandezas. O contexto de razão serve para inúmeras coisas. Uma das coisas mais práticas e aplicáveis da grandeza, por exemplo, é você comparar se você faz mesmo vantagem com determinadas promoções. Por exemplo, vamos pensar num achocolatado. Ele custa, em um potinho de 400 gramas, o valor de R$ 6,20. E no pote, ou no saquinho de 760 gramas, o valor está custando R$ 11,90. E aí vem a velha pergunta, qual eu devo comprar? Qual é mais vantajoso, né, nesse caso? Eu vou usar a razão para isso. Note que aqui eu tenho uma grandeza de massa, né, e aqui uma grandeza monetária, valores. A razão, de certo modo, ela é usada muito com contexto de comparação, né? Que no caso a divisão, de modo geral, é uma comparação. Quando a gente aprende divisão, quantas vezes cabe, né? Quantas vezes mais, é uma comparação de certo modo. Então, por exemplo, primeiro, como fazer essas razões? Como descobrir qual desses é mais vantajoso? Se eu fizer a grandeza da massa pelo preço, eu vou estar fazendo uma razão de gramas por reais. E o que isso significa? Essa razão grama por reais? Significa quantos gramas eu compro com R$ 1. Né? Quantos gramas eu compro com R$ 1. Essa razão tem essa ideia. Se eu fizer a razão contrária, preço por massa, que aí eu estou dividindo os reais pelos gramas. Aí eu estou dizendo quanto custa cada grama. Então, cada grama custa tantos reais. Então, eu vou usar o cálculo mental. Super mental esse cálculo aqui, ó, você está vendo. Se eu pegar os 400 gramas e dividir pelo preço 6,20, eu vou obter 64,51 aproximadamente. O que significa isso? Significa que com R$ 1 eu compro aproximadamente 64,51 gramas. Aí vem a pergunta, quanto que eu compraria com R$ 11,90, que é o preço daquele ali? Então, vezes R$ 11,90, eu compraria 767 gramas, né? Com R$ 11,90. 767 gramas. Então, isso me diz o quê?
que 11,90, esta promoção que eu disse aqui, não se aplica na verdade. Né? Se eu comprar 400 gramas, eu estou ganhando ali, estou pagando mais barato do que comprar 760 por 11,90. Né? Então isso é a conta da razão. Se eu fizer o contrário, se eu fizer o preço dividido pela massa do primeiro caso, eu poderia fazer com o segundo caso também. Isso significa o quê? Eu dividi o preço pela massa. No caso, cada grama, né, o preço da grama seria um centavo aproximadamente. Esse é o preço da grama. Então, se eu for comprar 760 gramas, quanto que eu pagaria nesse caso? R$ 11,78. Ou seja, o primeiro caso é mais barato que o segundo. Né? Aquele 760 gramas deveria custar menos de R$ 11,78 para realmente compensar a compra. Então isso é razão. É a divisão, né, basicamente, de duas grandezas. Né? Eu coloquei aqui distância como grandeza, mas note que não é a única grandeza que tem, foi apenas um exemplo. Existem vários tipos de razões. Por exemplo, a razão é aplicada de várias formas. Por exemplo, taxa de desempenho. A taxa de desempenho é uma razão. Né? Por exemplo, Paula resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Roberta resolveu 30 e acertou 24. Quem acertou mais? Se eu pergunto quem acertou mais, óbvio, Roberta. Mas quem teve a melhor taxa de desempenho, ou quem teve o melhor de desempenho no caso? Quem percentualmente acertou mais? Aí seria uma pergunta melhor. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma razão entre os acertos e o total de questões. Acertos e o total de questões. No caso da Paula, qual é a razão da Paula? Razão 18 sobre 20. No caso da Roberta, são, no caso, 24 sobre 30. Aí resta saber quem tem a maior razão. Eu poderia dividir, né? Mas no caso eu posso simplificar. São frações não irredutíveis. Eu posso dividir, por exemplo, 18 por 2 e o 20 também por 2. Isso dá 9 décimos. No caso do 24 e o 30, eu posso dividir por 6. Mas como aqui o denominador deu 10, eu vou usar a comparação com o denominador 10. Fica mais fácil. Eu vou dividir por 3, em cima e embaixo. Se eu dividir 24 por 3, dá 8. E 30 por 3, 10. Aí eu pergunto, quem teve o melhor desempenho? Se você ler com carinho o que está aqui na Paula, o que é 9 décimos? Significa que a cada 10 questões, no total de 10, ela acertou 9. Já a Roberta, 8 décimos. A cada 10 questões ela acertou 8. Então, Paula teve o melhor desempenho. Né? Isso é um tipo de razão, taxa de desempenho. Outro tipo de razão, por exemplo, Moacir fez o percurso de São Paulo, 400, Rio-São Paulo, né? 450 km em 5 horas. Qual é a velocidade média? A velocidade média, a física nos ensina que a velocidade média é indicada pela distância pelo tempo, né? Indicado por, normalmente, ΔS sobre ΔT, uma razão. A velocidade média, o termo velocidade média, né? Ele é baseado em uma razão, entre a razão da distância pelo tempo. Então, tem aí 450 quilômetros, 450 quilômetros dividido em 5 horas. Nesse caso aqui, olha como é que fica as unidades de medida, km sobre h, né? Que a gente normalmente indica quilômetros por hora. Quantos quilômetros percorrem em 1 hora? Essa é a velocidade média. Se eu dividir 450 por 5, isso é 90. Então, 450 dividir por 5, 90 quilômetros por hora. Outra indicação de razão, por exemplo, é consumo de combustível. Beatriz foi de São Paulo a Campinas, 92 quilômetros.
foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual foi o consumo médio do carro? Né? Uma pergunta que a gente normalmente faz, né? Quantos quilômetros faz por litro? Quando a gente faz a pergunta quantos quilômetros faz por litro, nós estamos dividindo os quilômetros pelos litros. São duas grandezas. Isso significa que eu estou fazendo uma razão. Né? No caso, quilômetros por litro, eu tenho 92 quilômetros dividido em 8 litros. Quantos quilômetros fez por litro? Tem que dividir essas duas coisas. Vamos ver se eu consigo dividir aqui. 92 dividido por 8. Isso dá 1. Sobra 1, 2, 1. Sobra 4, 0, 11,5. 11,5 quilômetros por litro. Né? Dependendo do carro, econômico. Dependendo do combustível usado, né? Relativamente considerado econômico. Outro dado interessante que vem da razão é a chamada densidade demográfica. Densidade demográfica, o que é densidade demográfica? Quantos habitantes há numa região, normalmente metros quadrados ou quilômetros quadrados. O estado do Ceará, o último censo, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. Sua área é de 145.694 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica? O cálculo mental vai me dar quanto? Eu vou dividir 6.701.924 dividido por 145.694. 46. Essa divisão desses dois valores relativamente altos, 924, dividido por 145, 145.694, isso dá 46, segundo aqui meu cálculo mental. 46 o quê? 46 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Habitantes por quilômetro quadrado. Seria interessante se eu fizesse o contrário dessa. Se daria, teoricamente, cada habitante teria quantos quilômetros quadrados no estado. Sabemos muito bem que a desigualdade não permite que essa conta faça algum sentido, né? Mas seria interessante. Um automóvel percorreu 600 km em 6 horas. Normalmente eu tenho uma pergunta de velocidade média. A distância entre São Paulo e Brasília é 1.150 km. Qual a velocidade média de um ônibus que fez o percurso em 15 horas ou 12 horas e 30 minutos? Essa aqui é só para chamar a atenção o seguinte: quando a gente está fazendo razão, nós estamos dividindo grandezas. Horas e 30 minutos. Eu estou trabalhando com duas unidades de medida. 12 horas, 30 minutos. Duas unidades de medida para a mesma grandeza. Toda vez que isso acontecer, mude. Ou você tem que trabalhar somente em minutos, ou você trabalha em horas. Ah, mas como assim, professor? Se eu passar tudo para minutos, vai dar certo? Vai. Você vai achar uma razão quilômetros por minuto. Não é muito usado quilômetros por minuto. A gente tem dois padrões de velocidade usados, quilômetros por hora, metros por segundo. Esses são os padrões, né? No caso, esse aqui, acho que é o SI, Sistema Internacional de Medidas, adota metros por segundo. Quilômetros por minuto não é usado. Então, a dica é passar tudo para hora, fica dentro de um padrão usado. Não usar duas unidades de medida numa mesma grandeza, nunca. Nunca é bom misturar unidade de medida também. Em uma operação, fazer em unidades de medida diferentes. Calcule o consumo médio de um carro nas seguintes situações. Novamente, consumo médio, né, que é a razão entre os quilômetros pelo litro. Eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e eu volto no próximo vídeo com proporção, que aí é a continuação da ideia de razão. Até mais. Tchau, tchau.